Amém? Passando o próximo slide aqui, o tema da ministração de hoje é lute pela sua família. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você e eu precisamos aprender a lutar pela nossa família. Amém? Lutar pela nossa família. Amados, a palavra do Senhor diz ali em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Você não precisa abrir, porque não é o tema da ministração, mas tem uma frase, algo que Paulo deixou escrito a Timóteo, para toda a igreja, e que é um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus, não é o pastor, a palavra de Deus diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel, ou pior do que o descrente. Diga misericórdia. Então, quando nós não cuidamos dos nossos, quando nós não cuidamos da nossa família, especialmente aqueles que estão na nossa família, dentro da nossa casa, nós estamos negando a fé e nós nos tornamos pior do que o infiel, pior do que aquele que não acredita na palavra de Deus, pior do que aquele que não acredita em Deus, não acredita no poder de Deus sobre as suas vidas. Portanto, amados, esse tema que nós estamos ministrando e que nós vamos gastar 7 semanas ministrando sobre a igreja, ele é de extrema importância para que você tome posse de vitórias na sua vida. Você pode ser um homem bem-sucedido financeiramente, você pode ser uma mulher bem-sucedida financeiramente, mas se você fracassar no seu lar, você fracassou em tudo, e você errou o propósito maior do alvo do coração do Senhor. E Deus quer que o seu coração seja restaurado, Deus quer que a sua família seja restaurada, e Deus fará isso nesta noite, nestes dias, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, amados, lá em Gênesis no capítulo 14, versículos 14 e 16. Gênesis capítulo 14, versículo 14 e 16. Nós vamos ver aqui um princípio da palavra de Deus, que Deus quer que você lute pela sua família. Gênesis no capítulo 14, versículos 14 a 16. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados feriu, e os perseguiu até Rabá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres do seu povo. Amém? Tornou a trazer todas as coisas. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós colocamos a Tua palavra, Senhor, em ação, Pai. A Tua palavra será pregada com a Tua unção, o Teu poder, porque é do Senhor que procedem todas as coisas. O Senhor conhece o coração de cada um de nós que está aqui nesta noite, e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá falando sobre cada coração, enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, para que o Teu nome, ó Deus, seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, todos nós conhecemos, ou a grande parte de nós, ou vocês conhecem, a história de Abraão. Abraão está no seu lugar, morava na cidade de Ur dos Caldeus, e de repente Deus fala com o seu pai, Deus incomoda o seu pai, e ele resolve ir até essa região de Canaã. E ali, quando eles vão começando a caminhar, eles vão subindo o rio Eufrates, onde fica hoje a região do Iraque. E ali, quando eles chegam num lugar chamado Harã, eles param por um determinado tempo naquele lugar. E ali naquele lugar o pai de Abraão morre. Mas o propósito de Deus não morre na vida de Abraão. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: pode ser que algumas coisas não saíram como planejado, mas o propósito de Deus não vai morrer em sua vida. Aleluias. O propósito de Deus não morre. E Deus então no capítulo 12, no versículo 1, passa a falar com Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da terra da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí então a Bíblia diz que Abraão se levantou e foi. Mas Abraão tinha também na sua casa, além da sua família, da sua esposa, Abraão tinha também um servo, um sobrinho, que era Ló, que era filho do seu irmão Harã, que tinha morrido quando Ló ainda era pequeno. E portanto Ló cresceu junto com Abraão, e Abraão, como irmão mais velho de Harã, ele passa a tomar conta da vida de Ló, e Ló então é como se fosse um filho para Abraão,
E portanto Ló vai junto com Abraão na caminhada. A Bíblia diz aqui que Ló, ele simplesmente foi junto, ele estava tão habituado, tão apegado a Abraão, que ele vai junto na caminhada. Mas no decorrer da caminhada aconteceram muitas lutas, no decorrer da caminhada aconteceram muitos problemas, no decorrer da caminhada algumas coisas não saíram como era planejado, e Abraão passou por lutas, Abraão passou por problemas, Abraão agiu de uma forma especial em todos esses problemas, mas as lutas vieram sobre a vida dele. Mesmo tendo uma promessa de Deus, mesmo tendo muitas coisas para acontecer sobre a sua vida, mesmo tendo valores essenciais, problemas aconteceram sobre a vida de Abraão. E não foi diferente na vida de Ló, porque Ló estava debaixo da casa, debaixo da autoridade de Abraão. Quais foram os problemas que aconteceram? Muitos problemas. Chegaram numa terra, a terra era estranha, existia um povo que morava naquela terra, mas Deus disse para Abraão que Deus ia dar aquela terra para ele. Abraão desce ao Egito, passa por lutas, por dificuldades, volta para a terra de Canaã novamente, mas ali nós vemos também a mão de Deus operando sobre a vida de Abraão. A Bíblia diz, num determinado momento dessa história, que tanto Abraão quanto Ló enriqueceram. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando nós obedecemos à vontade do Senhor, sempre haverá prosperidade. Sempre haverá prosperidade. A Bíblia diz que tanto Abraão como Ló começaram a se enriquecer. Os rebanhos começaram a se multiplicar. Os animais se multiplicavam numa velocidade maior do que o pasto podia suportar. E num determinado dia, num determinado momento, Abraão e Ló começam a olhar e ver em volta os seus muitos criados, eles que tinham saído com a mão na frente e outra atrás daquele lugar. Eles começam agora a olhar e ver que os seus pastores, os seus criados, estão brigando porque o pasto é pequeno para caber a grande quantidade de animais que ali está. E aqui nós vemos o primeiro princípio importante de um homem e de uma mulher que luta pela sua família, que começa a entender o que é que Deus quer fazer sobre as suas vidas. A Bíblia diz, amados, que ali Abraão, ele tomou uma ação naquele momento. Houve ali em Gênesis no capítulo 13, versículos 8 e 9, nós vemos ali que Abraão é levado a tomar uma decisão. Olha que coisa engraçada que vai acontecer. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então Abraão faz uma proposta para Ló, e diz Abraão a Ló: volta para mim lá. Ora, não haja contenda, passa o próximo. Isso. Não está toda a terra diante de ti, eia pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. A situação estava numa situação difícil, e ali então Abraão é levado a um momento em que ele tem que fazer uma escolha, e ele diz: Ló, nós somos irmãos, não podemos ficar brigando por questões menores. Faz o seguinte, vamos chegar aqui num lugar e você vai escolhe a terra para onde você vai, eu vou escolher a terra para onde eu vou. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, tudo bem? E aqui nós começamos a ver o que é uma pessoa que é dirigida por Deus e uma pessoa que não é dirigida por Deus. A Bíblia diz que Ló começou a olhar a terra em sua volta, e Ló escolheu qual terra? A Bíblia diz que ele olhou e viu um pasto verdejante, viu um lugar lindo e maravilhoso, e Ló escolheu aquele lugar. E Abraão, como tinha feito um trato com seu sobrinho, dizendo que ia escolher um outro lugar, Abraão olha então e fica com a única opção que lhe resta, que é escolher um lugar árido. E de um lado existia um lugar verdejante, do outro lado um lugar árido. Mas aqui, amados, nós vemos como é que Abraão tenta lidar com essas questões. Ele não dá lugar a intrigas, não dá lugar a disputas familiares. Ele entende que Deus tem uma promessa sobre a vida dele, e apesar dessa circunstância que ele tem que decidir, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Abraão conseguiu olhar para as promessas, enquanto Ló só conseguia ver aquilo que os seus olhos materiais conseguiam enxergar. Às vezes você, passando por luta na sua casa, na sua família, você tem que tomar escolhas, tomar decisões. Você precisa abrir mão de algumas coisas. E quantas vezes você não abriu mão de alguma coisa importante na sua vida para um parente, para um amigo, e ele ficou com a melhor parte e você ficou com a menor parte? Ele ficou com o filé e você ficou com o osso, né? Compraram um boi junto, foram comprar um boi junto os dois lá. E aí o mais esperto foi lá e catou as melhores carnes do boi, e você ficou só com os ossos, com o mocotó, ficou só com a parte mais dura, e ele ficou com toda a parte boa. Muitas vezes acontece isso no meio da família.
Eu me lembro que muitas vezes nós vimos discussões na família por causa de um balaio de milho, que um outro, lá no mês passado, lá há 10 anos atrás, um tomou um balaio de milho do outro, e as famílias ficam brigando. E se você parar para pensar, a grande parte das brigas que as famílias têm hoje em dia, são por pequenas coisas, são por coisas muito simples. Mas por que nós muitas vezes brigamos? Porque nós nos esquecemos que temos uma promessa sobre a nossa vida. Abraão, olhando aquela situação, ele percebeu que existia uma promessa de Deus sobre a vida dele, e que a promessa de Deus era muito melhor do que aquilo que os olhos humanos podiam contemplar. Amém? Diga assim: a promessa de Deus para a minha vida é muito melhor do que os meus olhos podem contemplar. Amados, aqui nós vemos que Deus então permitiu que Ló tomasse a decisão, e Ló vai para aquele lugar, ele vai tomar rumo daquele lugar, sim. E a Bíblia diz que ele vai estender as suas tendas até próximo de uma cidade chamada Sodoma. Aos olhos naturais, Ló fez uma boa escolha. Aos olhos espirituais, Ló fez a pior escolha que ele podia ter feito. Porque ele vai entrar numa sociedade pecaminosa, numa sociedade perdida em seus delitos e pecados, numa sociedade que não tem mais o referencial da palavra de Deus, numa sociedade que está vivendo tal qual os nossos dias de hoje. E ali então, amados, nós vemos que num determinado momento dessa história, acontece um novo problema. E Ló mais uma vez tem se visto num rolo, num grande problema. Ló então agora chega ali uns reis e começa a guerrear naquela terra, naquele lugar, e de repente leva uma família de Ló preso, leva uma família de Ló amarrado, leva uma família de Ló escravizado para longe daquele lugar. E Abraão, quando sabe dessa notícia, quando ele fica sabendo que o seu sobrinho, que a sua sobrinha, que os seus parentes, que os servos dos seus sobrinhos, que tudo aquilo que o seu sobrinho tinha, que Deus tinha dado a eles, quando ele fica sabendo daquilo, ele vai lutar pelos seus parentes, ele vai lutar pelos seus familiares. A Bíblia diz que ele reúne uma quantidade de homens que estavam sob o seu comando na sua casa, e ele vai até as portas de Damasco, e ali ele luta, guerreia, e ele traz de volta tudo aquilo que o inimigo tentou saquear. Amados, esse é um ensinamento para a nossa vida. Deus quer que nós possamos lutar pelas nossas famílias. Nós não podemos achar que é normal os nossos filhos se perderem para as drogas. Nós não podemos achar que é normal nos perdermos para a violência. Nós não podemos achar que é normal as filhas e os filhos se perderem para a prostituição. Nós não podemos achar que é normal tudo isso que este mundo está vivendo e nós estamos assistindo calado dentro das nossas casas. Nós não podemos achar normal esta mudança que Satanás tem tentado colocar na sociedade atual, e que vai invadindo a nossa televisão, vai invadindo as novelas, vai invadindo a nossa vida, vai fazendo com que nós possamos ser mais permeáveis ao pecado que vai entrando sobre as nossas vidas. Abraão tomou uma decisão de lutar pelos seus amigos, de lutar pelos seus familiares. Diga assim: eu tomo uma decisão de lutar pela minha família. Abraão tomou uma decisão de lutar pela sua família, não importando o risco que ele ia correr, não importando o custo que ele ia ter que pagar, porque ele sabia que se ele estivesse lutando por aquilo que Deus valoriza, Deus ia honrar a vida dele como de fato honrou. Portanto, amados, Deus espera algumas coisas de mim e de você. Deus espera que nós sejamos pacíficos nas situações de conflito com a nossa família. Nós sempre vamos ter conflito na família, sempre vai ter um momento de desavença, mas Deus não quer que nós saiamos do tapa. Deus quer que nós sejamos pacíficos e nós possamos deixar que Ele opere sobre as nossas vidas. Deus espera que nós sejamos generosos com a nossa família. Quantos homens, quantas mulheres não são generosos com seus filhos? Quantos maridos não são generosos com a sua esposa? A esposa pede um dinheiro para ir na feira, o sujeito tinha 10 contos no bolso e uma nota de R$2, dá nota de R$2, e quer que ela compre tudo quanto é fruta, quanto é verdura que for necessária, e a nota de R$10 fica guardada no bolso. Nós precisamos aprender a ser generosos com aqueles que estão à nossa volta. Deus espera que nós lutemos pela salvação da nossa família, assim como lutou Abraão. Quando nós estamos colocando aquelas fotos ali, é porque nós queremos ver as nossas famílias alcançadas pelo poder de Deus, transformadas pelo poder de Deus. Mas Deus também quer que nós sejamos misericordiosos e intercessores, como foi Abraão. Esses 49 dias que nós teremos pela frente, até o dia 29 do mês de maio, serão dias de oração e de intercessão pela sua família, para que o Senhor possa fazer mudança na sua casa. Não pense você que você vai mudar. Você não muda ninguém. A sua atitude não muda ninguém. O que muda é a sua oração regrada diante do altar do Senhor, que vão fazer grandes mudanças. Agora, amados, vamos
prestar atenção numa coisa interessante. Como é que era Abraão e como é que era Ló? Deus nunca apareceu a Ló. Deus nunca, em nenhum lugar da Bíblia, Deus vai aparecer a Ló. Sabe por quê? Porque a Ló não buscava Deus. Quem buscava Deus era Abraão. Portanto, não espere que a pessoa que está na sua casa, por quem você está orando, não espere que a pessoa vá buscar a Deus. Não espere, porque quem tem que buscar a Deus é você. Diga assim: eu preciso não depender dos outros para buscar a Deus na minha vida. A pessoa que fica esperando os outros fazer isso, fazer aquilo para buscar a Deus, não vai ver resultado na sua vida. É justamente por isso que Deus levantou você na sua família, para você buscar a Deus pela sua família. Deus nunca apareceu a Ló, porque Ló não buscava. Ló nunca tomava a iniciativa de seguir a Deus. Ló ia junto na conversa. Se tinha um treco legal no culto, se tinha lá um come bebe, ele ia. Se tinha um evento, ele ia. Se tinha uma campanha disso, ele ia. Mas ele não buscava a Deus. Ele estava junto com Abraão quando Abraão levantava o altar, mas ele só apenas assistia. Ele não botava a mão na massa para fazer o altar ao Senhor. Ele não botava a mão na massa para consagrar ao Senhor aquilo que ele precisava. Lá num dado momento, ele vai rejeitar essa herança espiritual por causa das coisas materiais. Você acha que um homem que tinha sido abençoado pelo seu tio não podia dividir a terra boa com o seu tio e fazer com que houvesse a divisão ao contrário? Podia. Mas ele foi mais esperto, ele escolheu a melhor parte, não importando a consequência que isso ia vir sobre a vida do seu filho, a vida do seu tio. Ele fez uma opção material, como muitos crentes hoje também fazem, como muitos de nós também fazemos. Olha, eu vou largar a minha família porque eu vou trabalhar lá não sei aonde, porque lá não sei aonde é melhor, né? Eu vou trabalhar a 1.500 quilômetros de distância da minha esposa, dos meus filhos, porque lá a 1.500 quilômetros eu vou ganhar um pouquinho mais. Amados, não caia nessa besteira, não caia nesse engodo de Satanás, porque isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Deus quer que você permaneça ao lado da sua família. Deus quer que você permaneça dentro da sua casa. Deus quer que você permaneça cuidando daquilo que o Senhor colocou na sua vida, ainda que aparentemente você tenha um prejuízo financeiro, ainda que aparentemente o resultado financeiro seja ruim, mas se você está na vontade de Deus, Deus vai abençoar a sua vida e você não será envergonhado. Amados, aqui nós vemos também que Ló tinha problemas no seu coração. Ló não tinha dificuldade de perdoar o seu parente, de perdoar a sua família, de perdoar, de receber perdão. Problemas que estão muitas vezes nas nossas famílias também. E aí Deus vai poder usar a vida de Abraão, e aí vai começar a trabalhar de uma certa forma sobre a vida dele. Ló não conseguia entender, queridos, que cada adversidade, cada problema que estava passando na vida, era uma forma de Deus atrair para ele. Ló não conseguia perceber isso. Ló se enfiava cada vez mais no pecado. O teu parente, aquele amigo seu, aquele familiar teu com quem você está orando, também muitas vezes não consegue perceber. Ele vai se enfiando cada vez mais no pecado. Ele vai se misturando cada vez mais com este mundo. Ele não consegue perceber que o seu pé está se atolando. E muitos crentes também não conseguem perceber. E aí então ele vai morar numa cidade chamada Sodoma. E aí ele mistura completamente com aquele ambiente, com aquela realidade. Ele se ambienta com a cultura, com aquele lugar, e ele passa a viver exatamente como aquilo. Então, amados, nós temos algo muito sério para orar pelas nossas famílias. Deus quer que nós possamos buscar ao Senhor, porque as nossas famílias estão precisando demais de algo que somente Deus pode fazer através da nossa vida. É a oração sua que vai fazer a diferença na sua casa, é a oração sua que vai fazer a diferença com a sua família. Num determinado momento, quando Deus resolve destruir Sodoma, a gente sabe, né? A Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos para aquele lugar, e houve todo um rolo, um rebuliço naquela cidade. E num determinado momento, Ló até que tentou pregar para os seus 2 genros que o fim ia ser próximo, o fim ia ser iminente. Mas o testemunho de Ló era tão ruim que nem os seus genros não acreditaram nele. E eles tiveram que ser forçados a sair daquele lugar, e saíram porque foram forçados, porque eles não queriam sair do mundo. E a mulher de Ló ainda olha para trás e vira uma estátua de sal. Muitas pessoas desses dias ainda gostam de ficar no mundo. Muitas pessoas estão passando por lutas tremendas, estão envolvidas em tudo quanto é tipo de coisa mundana, mas ainda gostam de ficar ali. Mas Deus quer tocar em vidas em nome de Jesus. E assim como os anjos do Senhor pegaram na mão de Ló e tiraram Ló do meio daquele lugar imundo, Deus vai fazer assim na sua casa. Deus vai resgatar, Deus vai salvar e vai trazer pessoas ao encontro do Senhor em nome de Jesus.
porque o mesmo poder de Deus opera. A oração de Abraão pelo seu sobrinho foi poderosa. Quando Deus fala que vai destruir Sodoma, Abraão fala: Deus, mas se tiver 40, se tiver 45, e se tiver 30, e se tiver 10? Deus fala: não, se tiver 10 eu não destruo. Mas não tinha. Aquele lugar era tão pecaminoso que nem o Ló era merecedor da graça de Deus, nem o Ló não merecia nada. Mas pela misericórdia de Deus, Deus foi lá e alcançou a vida dele. Pela misericórdia de Deus, Deus vai alcançar o teu parente, Deus vai alcançar a tua casa, a sua casa será transformada, e o poder do Senhor vai fluir sobre a sua vida em nome de Jesus. Amados, famílias fortes são referências para outras famílias. Não pensem vocês que nós vamos ganhar este mundo através de pregações, não. Nós vamos ganhar através de referência. A palavra do Senhor diz em Gênesis no capítulo 12, no versículo, a parte 3, versículo 3, a parte B do versículo, diz lá, que Deus falando com Abraão, e diz assim: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amado, quando Deus converteu a sua vida para você sentar num banco de igreja e ouvir a palavra de Deus, a palavra entrar e começar a fazer efeito no seu coração, o propósito de Deus é abençoar todas as famílias da terra. O propósito de Deus não mudou. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar o seu esposo, a sua esposa, Deus quer abençoar seu pai, sua mãe, Deus quer abençoar seus filhos, Deus quer abençoar seu sogro, sua sogra, Deus quer abençoar os seus cunhados, Deus quer abençoar toda a sua casa. O propósito de Deus não mudou. Diga assim: em minha vida serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Todas as famílias da terra. Ah, pastor, mas eu sou pequeno. Não tem problema, começa com você, e grandes coisas Deus fará em nome de Jesus. Agora, o que é que a gente precisa fazer, amados, para fortalecer essa família? O que é que precisa fazer para fortalecer a sua família? O que precisa fazer para fortalecer a minha família? E aqui o texto nos dá algumas indicações. Primeiro, nós precisamos assumir que temos um problema para resolver, que é você tem um problema a resolver na sua casa, então você não pode fugir desse problema. Então, a outra coisa que nós podemos fazer para fortalecer a nossa família é quebrantando o nosso coração e retornando à obediência da palavra. Sem quebrantamento de coração não há obediência à palavra de Deus, e sem obediência à palavra de Deus não haverá mudança na sua casa e na sua vida. Vai se perder, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Ló. Conhecia a palavra de Deus, conhecia o Deus Altíssimo a quem Abraão invocava, mas se perdeu no meio daquela sociedade imunda, se perdeu no meio daqueles valores imundos, e ali fez com que a sua família também se perdesse naquele lugar. Teve filhos e filhas amaldiçoados, porque se perdeu no meio daquela situação. Amados, Deus não quer que você se perca no meio deste mundo. Nós precisamos entender também que para fortalecer a nossa família, nós precisamos olhar a vida como uma peregrinação em uma terra estranha. Diga para a pessoa que está falando: eu e você estamos peregrinando por este mundo, rumo ao lar celestial. É lá que nós vamos encontrar, amados. É lá que é o nosso destino final. Nós estamos caminhando rumo ao lar celestial. Nós estamos peregrinando por esta terra. Nós estamos passando, e nós não podemos permitir que algum parente nosso ou nossa casa não alcance esta promessa junto conosco. Se nós podemos crer e nós podemos orar, Deus vai fazer. Como é que nós podemos fortalecer a nossa família, queridos? Sendo fiel a Deus, mesmo nas provas. Diga assim: mesmo na prova que eu estou passando, eu quero ser fiel ao meu Deus. Ah, pastor, mas a prova está demorando. Mas continue sendo fiel. Em um determinado momento, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, olha essa terra maravilhosa que eu estou te dando, Abraão. Olha, Abraão, é grande, vai de lá até não sei aonde, vai assim, vai assado, a terra é boa, a terra é isso. Abraão, sai andando pela terra, conta essa terra, mede a sua largura, mede o seu comprimento. Mas Deus fala para Abraão: Abraão, só que tem uma coisa: a tua descendência ficará presa 400 anos no Egito, mas eu tirarei eles de lá, e eu trarei eles para este lugar, e eles chegarão aqui mais ricos, mais abençoados, porque eu tenho uma aliança contigo. Amados, Abraão passou por grandes provas. Abraão passou pela prova da luta com o seu filho. Abraão passou pela prova da luta com a concubina da sua esposa. Abraão passou por lutas tremendas, inclusive quando ele teve que colocar no altar do Senhor o seu filho, quando o Senhor lhe pediu para oferecer o filho no altar do Senhor. Mas Abraão entendia que se Deus estava permitindo que ele passasse pela prova e ele fosse fiel, o Senhor seria fiel para honrar a vida dele também.
E você precisa compreender isso. E se você permanecer firme na luta que você está passando, na prova que você está passando, o Senhor será fiel para honrar e para mudar o quadro desta vida, e você tomar posse da tua bênção em nome de Jesus. E por último, amados, para fortalecer a nossa família, nós precisamos crer no poder de Deus. Não adianta você saber que Deus pode fazer. Saber que Deus pode fazer é uma bênção, mas você precisa crer que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. É assim que Deus quer operar, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio que o meu Deus quer abençoar a minha casa e a minha vida. Eu creio. Amém. Eu creio. Você precisa crer. Não basta apenas um conhecimento de saber. Precisa crer, precisa tomar posse. Abraão prosperou com a sua família. Ló viu o seu lar se desfazer totalmente. Enquanto um foi uma família bendita, o outro foi uma família maldita. E o que fez diferença foi a palavra do Senhor sobre as suas vidas. Que você seja uma família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé. Eu e a Alice, nós vamos ungir a sua vida nesta noite. Você vai sair do seu lugar, nós vamos fazer uma fila aqui. Eu e a Alice vamos ficar aqui e nós vamos orar com a sua vida em nome de Jesus. Você vai consagrar ao Senhor essa campanha que você vai fazer. Você não vai abrir mão daquilo que Deus te deu. Deus colocou você num altar. Deus colocou você diante da presença dEle. Deus colocou você diante da promessa dEle. E Deus não quer que você abra mão daquilo que Deus te deu. E você não pode abrir mão, porque se você abrir mão, a promessa não vai se cumprir sobre a sua vida. Amém, amados? Ah, pastor, mas o meu marido, pastor, o meu marido é terrível, pastor, o meu marido faz isso, o meu marido bate em mim. Não tem problema, Deus deu na sua vida, continue servindo ao Senhor, seja fiel, o Senhor te honrará. Ah, pastor, mas o meu marido, pastor, tudo que ele trabalha, ele chega em casa, ele perde tudo, durante a semana ele perde tudo que ele ganha, eu não consigo ver um centavo do que ele ganha, pastor, mas ainda assim, pastor, eu tenho que lutar pelo meu marido. Lute pelo seu esposo, porque Deus deu ele na sua vida, e se você lutar e você tomar posse, Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Mulheres que muitas vezes o homem pode dizer: mas pastor, a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, a minha mulher não é uma mulher de verdade, não faz isso, não faz aquilo, a minha mulher não dá, pastor. Mas se você pode crer, Deus quer mudar a sua esposa também, Deus quer mudar o seu relacionamento, e você vai tomar posse em nome de Jesus. Amém? Amém. Então coloca a música para mim, André, por favor. Nice, vem aqui. Oh, glória a Deus, bendito é teu nome, Senhor. Vamos fazer uma fila, saindo de lá. O André vai soltar uma música aí, e nós vamos orar em nome de Jesus. Oh, Deus,